Olá a todos, Pastor Orlando Costa aqui mais uma vez, passando para desmitificar um pouco da palavra de Deus, diz respeito ao fim dos tempos, né? Nós temos visto aí, nos últimos anos, né, muitos brasileiros, por que estou falando do Brasil, né? Porque no Brasil parece que 90% da população que se diz respeito ao meio evangélico, né? Muitos pastores, muitos apóstolos, enfim, independente do cargo eclesiástico, o que acontece? Eles se autodenominam profetas e dizem assim, a seguinte frase é: Deus me mostrou em sonho, Deus me mostrou em visão, Deus me mostrou isso, mostrou aquilo, né? E muitas das vezes isso não tem uma base concreta nas escrituras. Como todos sabem, eu sou teólogo, então a minha base é a palavra de Deus, a teologia em si, né? E o próprio Cristo, né? Ele já tinha nos alertado sobre isso, sobre os falsos mestres, os falsos cristos, falsos profetas, né? Que muitas das vezes você faz parte da igreja dessa, faz parte do ministério desse, e os teus olhos estão fechados para isso. Por quê? Você vê sinais, vê prodígios, vê maravilhas, pessoas sendo curadas, sendo libertas, e muitas das vezes você não sabe, né, que os sinais eles vão seguir as pessoas ali porque as pessoas creem naquilo, né? Porque os que estão enfermos vão crer que a enfermidade vai ser curada, enfim, várias coisas, né? Mas muitos se autodenominam profetas, né? Não se deixe enganar por sinais, não se deixe enganar por profecias, não se deixe enganar. Se não estiver embasado piamente dentro da palavra de Deus, seja anátema, ou seja, são hereges. A pessoa que diz, Deus me mostrou aí, é o toque da trombeta tal, né? Deus me mostrou aí, é o final dos tempos, é tudo mentira, não existe, que o próprio Cristo fala, nem o dia, nem a hora, nem ele mesmo sabe, mas unicamente o teu Pai. Né? Você, mas ele é usado isso, não interessa. Se não estiver embasado dentro da palavra de Deus, Deus nunca vai revelar a ninguém o final dos tempos, já está revelado aqui na palavra. Nós temos que voltar para as escrituras, né? Deixar do disse e me disse. Isso não é religiosidade, isso é a palavra de Deus. Eu vou ler Mateus 24, capítulo 24, verso de número 5. Verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Ressalta aqui, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você pode estar sendo enganado e não sabe. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, porque ainda não aconteceu o fim? Rumores de guerra acontece desde sempre, né? Desde a criação do mundo. Né? Peste sempre aconteceu, né? Temos aí alguns anos atrás, não precisa nem falar o nome, né? Essa pandemia brava que aconteceu, né? Enfim, os sinais estão aí. Basta ler as escrituras, basta você ficar atento às escrituras, que isso vai abrir os teus olhos, né? As escrituras abrem os teus olhos. Isso aqui abre os teus olhos. É complicado porque o ser humano, muitas das vezes, precisa de um sinal. Precisa de algo mirabolante para que possam crer, né? Sendo que a própria palavra de Deus, as próprias escrituras vai nos alertar sobre o fim dos tempos, sobre como se dará o fim, né? É complicado isso aí, né? Vamos ler também
1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. Vai falar um pouco sobre a apostasia. Isso aqui é muito sério. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, muitos pastores, muitas pessoas aí voltadas ao meio evangélico, cauterizaram as mentes das próprias pessoas que estão ali ouvindo elas, ou até mesmo as suas próprias mentes. Colocar algo na tua cabeça, né, na cabeça deles, faz uma lavagem cerebral e a pessoa passa a ver aquilo como uma verdade. Se você fala mal daquilo, é perigoso a pessoa te bater. É perigoso. Não fala isso do profeta, da profetisa. Eu tenho visto aí em algumas redes sociais aí, no Instagram, também no TikTok, pessoas ali fazendo lives de revelação ali, falando, deixa teu nome, manda uma florzinha que Deus tá palavra para você. É tudo mentira. Eu tenho base bíblica aqui para falar isso. São falsos profetas. Você não vai ver aí os próprios apóstolos escolhidos a dedo por Cristo, se reunindo aí em algum lugar e falando aqui, ó, fala teu nome que Deus tem uma palavra para você. É mentira. É mentira. Deus mandou pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso é a palavra de Deus, né? Toma cuidado, meus amados, que ninguém vos engane. Volte às escrituras. Se você tem preguiça de ler, baixa aí uma Bíblia aí que tem áudios, né? Às vezes ouvir é melhor do que você ler. Eu prefiro ler, né? Também ouço também audiobook, né? E volte para as escrituras, meus amados. Não seja enganado por falsos profetas, né? Muitas das vezes levanta na nossa mente por que isso tem acontecido. Por quê? Porque você dá crédito a isso. Porque você quer um prazer momentâneo na tua vida, né? Que você quer ali, eu preciso que Deus me revele algo. Abre isso aqui que Deus vai te revelar. Mas eu preciso que Deus me dê uma visão. Preciso que Deus me dê isso. Você sabe quanto tempo aí os profetas oravam para ter visões, né? Reis, né? Se você for ver, os profetas eram intermediários no Velho Testamento. No Novo Testamento você não vai ver profetas falando diretamente com Deus, né? Falar diretamente, Deus me disse, Deus falou isso, assim é mentira. Não tem. A Bíblia vai dizer, no livro de Atos, que o Espírito de Deus que dava a palavra para eles para fazer coisas que agradavam a Deus, não ao ser humano. Se a revelação vem de correção, eu não sou contra a profecia, eu creio nas profecias, se estiver embasada dentro da palavra de Deus. Mas o que concerne ao fim dos tempos, que é o tema deste vídeo, eu talvez tenha fugido um pouco do tema, mas falei sobre falsos profetas, enfim, né, que tem também aí todo um contexto, né, e quero que você não seja enganado, meu irmão, minha irmã. Volta para as escrituras sagradas, né? Você que acredita em profecias, amém, eu creio também, mas dentro da palavra de Deus. Não seja enganado por uma profecia momentânea. Talvez a tua vida continue a mesma coisa, né? Nunca muda. Por quê? Porque você segue falsos mestres, né? Você segue a tua vida toda falsos mestres. Eu quero fazer um alerta para você. Volte para as escrituras sagradas. Ore ao Espírito Santo, né? Ore a Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai abrir a tua visão, como muitos dizem, né? Além do alcance, né? Então volte para as escrituras, meus amados, né? Olha só o que acontece, né? Quando Jesus ele estava admoestando ali aos seus discípulos, o povo que estava ouvindo estava ouvindo Cristo naquela época, muitos saíram fora, né? Muitos saíram fora. Porque o sermão de Cristo ele era duro. Ele não tentou ali amaciar ninguém. Ele não falou assim, eu tenho uma profecia para você, fulano de tal, mentira, não tinha. Não tinha. Quem falar isso, Cristo veio fazer mentira, né? Cristo veio apresentar o reino do seu Pai.
o reino de Deus, e ele disse, aquele que não estiver na palavra, aquele que tentar seguir outro caminho, né, não vai entrar no reino de Deus. Se você vai atrás do profeta, se você idolatra um profeta, mas eu não idolatro, eu só admiro, muitas das vezes é mentira, você nem orar você ora, nem buscar a face do Senhor Jesus você ora, você vai direto para seja um pastor, seja um bispo, seja quem for, fala, pastor, ora por mim. Se a palavra de Deus fala que aquele véu do templo, ele tendo rasgado, o significado é que você teve ali uma ligação direta com Cristo Jesus, né? Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que orar a Jesus, Jesus vai te apresentar ao Pai. Tá, vamos lá, mas não seja mais enganado por falsas profecias, por pessoas que tentam enganar a tua mente. Pastor José orando aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe.